Obrigado, Sr. Presidente. Para clarificar a participação da doutora Cristina Portugal, atualmente Presidente da ERSE, no grupo de trabalho conjunto sobre custos energéticos, a que eu fiz referência na minha primeira intervenção, eu trago aqui a fotocópia do relatório desse mesmo grupo de trabalhos que, desde logo na primeira página do mesmo, no enquadramento, pode-se ler terceiro parágrafo. O grupo de trabalho contou com a participação de vários peritos, designados pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, em concreto pelo Partido Socialista, a doutora Cristina Portugal, e pelo Bloco de Esquerda, o professor Adelino Fortunato e a investigadora Diana Pereira Neves. A coordenação dos trabalhos ficou a cargo do Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches. Quanto ao envolvimento, estamos entendidos. Sr. Doutor, o doutor assinou o despacho que homologou o ajustamento final do SCMEC. Este despacho mencionava a necessidade de um corte de 510 milhões de euros ao valor da compensação a pagar, nos quais se incluíam os 285 milhões relativos à ausência dos testes de disponibilidade. O mesmo despacho referia, porém, que para atingir o resultado dos 510 milhões de euros seriam necessárias alterações legais de constitucionalidade duvidosa. Assim, houve um segundo despacho que aplicou apenas um corte de 285 milhões de euros, ou seja, aquele que era referente à ausência dos testes de disponibilidade. A pergunta que lhe deixo desde já é como é que compatibiliza a existência destes dois despachos. A Comissão teve acesso a um documento de informação sobre a aplicação do corte dos 285 milhões de euros, lavrado em papel, timbrado do Governo e assinado pelo Dr. Gonçalo Capitão. Gostaria que nos explicasse o enquadramento concreto que levou à contratação do Dr. Gonçalo Capitão. Que funções exatas foram por este desempenhadas no seu gabinete? Qual a efetiva natureza do contrato celebrado com o Dr. Gonçalo Capitão e quanto custou ao Estado esta colaboração? Em 2016, a Secretaria de Estado de Energia levou a ERSE a cortar 140 milhões de euros na dívida tarifária com base no entendimento que considerava este montante indevido por ser decorrente de uma dupla subsidiação, a proveniente das feed-in tariff e a proveniente dos fundos europeus. Muito bem. Na sequência deste entendimento da Secretaria de Estado da Energia, a ERSE considerou efetivamente o referido corte no cálculo das tarifas, como sabemos. Todavia, a Secretaria de Estado não levou a efeito qualquer medida de cobrança, ou pelo menos não a concretizou, de cobrança aos produtores para a devolução do referido montante. E, portanto, isto fez com que chegássemos a uma situação de imparidade nas contas do sistema tarifário, no exato montante, que não podia deixar de ser, de 140 milhões de euros. Sr. Doutor, quem devemos responsabilizar por esta imparidade de 140 milhões de euros no sistema tarifário? Eu faço-lhe esta pergunta por uma razão muito simples. É que o Sr. Doutor, na sua intervenção inicial, referiu que deveria haver responsabilidade pessoal dos decisores. Foi uma afirmação que eu aqui registrei. E por isso, também lhe pergunto de que tipo de responsabilidade estamos nós a falar. É apenas responsabilidade política? É responsabilidade civil e pecuniária, neste caso, ou não? E, assim sendo, quer neste caso dos 140 milhões de euros de imparidade criado no sistema tarifário, mas também no caso dos 285 milhões de euros relativos aos alegados custos inovatórios, que, como sabemos, está a ser contestado judicialmente, caso o Tribunal venha a dar razão aos produtores, eu volto a perguntar que responsabilidades lhe devem ou podem ser assacadas ao Sr. Dr. Jorge Seguro Sanches como então decisor desta matéria. Muito obrigado.